pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui comigo, Guilherme Cunha, de frente com o Gui, mais uma convidada, sexo feminino, está demais aqui nesse podcast. E como vocês sabem, estamos finalizando o período de Em Construção e começamos alguns podcasts trazendo ali o significado do nome das pessoas, gostei dessa arte. Mas trouxemos uma pessoa com o mesmo nome, o nome dela é Thaís Braz, e nós tínhamos como referência uma pessoa que tende a ter a admiração do povo. Esse é o significado da convidada de hoje, que também é muito admirada por muitos. Ela é campeã celebridade, já correu 3 maratonas, é atleta, triatleta, andou de bicicleta, empinou, caiu, machucou o braço e nunca mais voltou. Virou médica e o nome dela é Thaís. E aí, Tatá, tudo bem? Isso é uma piada, né? O dia que você me vê correndo, você corre pro mesmo rumo porque deu problema pra mim. Deu problema no planeta e aí eu tô correndo, você vai pro mesmo rumo, por favor. Não é fitness? Nem um pouco. É mesmo, você tem cara, perfil, você tem cara de dinheiro. Já não sei se eu falei diretamente pra você, falei isso também pra outra convidada, mas a cara da grana também você corresponde. Você muitas vezes falou isso pra mim. Aí eu falava, não, deixa o Guilherme falar, vou acreditar no que ele tá falando, porque de dinheiro ele entende. E a gente faz especulações, pessoal. Então, né, vai que a gente acerta ali. Acertou, mais ou menos. Acertou pelo gosto do dinheiro. Foi você que colocou em mim, né? Você que plantou em mim esse gosto, mas conseguiu me deixar um pouco mais acima, assim, do nível. Boa, Tatá. E quem é você, hein, tá? Pra gente se apresentar pra nossa audiência aqui do Traders Club, dentro do YouTube do TC. Quem é você? Seu nome? O que você estudou? Se você já carpiu antes de chegar na medicina, se a sua história é triste ou se você já nasceu em berço de ouro, conta um pouquinho mais quem é você aí. Gui, nasci em Franca, sou de Franca do interior de São Paulo. Interior. Ai, gente, vocês vão ver esse sotaque, supera. E não saiu de mim ainda. E nasci, sim, em berço abastado, mas o meu pai me deu uma criação que não me deixou ser muito acomodada dentro daquele lugar. Tanto meu pai quanto minha mãe. Lá em Franca a gente não tinha muita opção de cultura, muita coisa. Meu pai estava alto já na posição dele no banco quando eu nasci, né? Ex-bancário, então. Ex-bancário, Meu pai se aposentou como bancário. Se aposentou como bancário. Grande Banco do Brasil. E depois, quando eu fui crescendo, eu já queria ser médica desde sempre. Eu tenho uma irmã que ela é médica, eu sempre olhei muito para isso, por ela. E eu acabei trilhando mais ou menos o mesmo caminho. Na época que eu tava me formando, fazendo cursinho, essas coisas, eu fiz 3 anos de cursinho e teve uma época que eu fiquei, cara, acho que não é isso pra mim, porque a gente tende a querer parar no meio dos processos quando eles doem demais. E, às vezes, a gente não sabe que o processo é o tempo que precisa para você estar preparado para chegar naquele lugar. Bonito, hein? Reflexivo. Tô filosófica, né? Eu tô filosófica, quem eu sou, você vai ter que me aceitar. Ficou bonito demais, eu tô quase me emocionando. Ah, meu Deus, chora. E eu lembro um dia, é uma coisa que eu não esqueço, que foi uma das coisas que virou uma das chaves minhas. Foram 2 pessoas, uma foi o meu pai, outra foi você, por incrível que pareça. Eita. Então, a primeira chave que eu virei foi um dia que eu tava no cursinho e eu queria um carro, né? Porque, né, como minhas amigas tinham um carro. Né? Mas todo mundo deve ter um carro e tal. E eu lembro que era um dia que eu pegava ônibus, metrô, morei em São Paulo. E aí, nesse dia, eu peguei um ônibus, estava chovendo muito. Eu não esqueço que eu tava no meio da Vila Madalena, aquele toró. E eu parei num ato de revolta e falei, vou ligar pro meu pai me dar um carro. Chega disso. Não sou afim de viver desse jeito. Então, vou falar pro meu pai me dar um carro. No orelhão, liguei para o meu pai a cobrar, num orelhão. Você na época de orelhão? Orelhão. Se entregou, hein? Mas a juventude é a maturidade, entendeu? Olha, que quase a gente esqueceu. Liguei pro meu pai, no celular do meu pai. Meu pai sempre foi, pra mim, uma referência de sabedoria, calma, assim. Ele era muito tranquilo. E aí eu liguei chorando. Pai, eu não aguento mais isso, essa vida, porque eu quero um carro, porque não sei o quê. Dei um mini ataque, né? Millennial. E meu pai, calmo, escutando tudo, falou, filha, eu já falei pra você que eu só vou dar um carro quando você precisar do carro. Agora você tem transporte e tal. E eu lembro que eu falei pra ele assim, você não tem vergonha da filha do gerente do Banco do Brasil andar de ônibus? E aí meu pai falou, não tenho vergonha nenhuma, eu andei de ônibus, você vai forjar o seu caráter.
E eu falei, meu Deus, mas esse homem não vai me escutar. E eu lembro que eu comecei a chorar na orelha. Eu falei, mas pai, você é rico. Você é rico. Você pode me dar um carro. E Gui, eu não esqueço do dia que ele me falou. Ele tava no telefone comigo e ele falou pra mim, agora você acertou. Eu sou rico. Você não. Isso, exato. É simples, né? Cara, naquele dia, eu lembro que, tipo assim, sabe aquela cena de novela que você pega a terrinha e fala, mas eu juro que eu vou. Naquele dia, alguma coisa mudou em mim. E aí eu comecei a aceitar os processos um pouco mais, sabe? Do tipo, não, porque agora eu vou dar de louca, eu vou estudar 500 horas por dia, porque eu vou passar em medicina, porque é o que eu quero fazer. Beleza, passei, consegui passar, me formei, virei radiologista. E Vou te cortar, porque é uma pergunta ridícula de ruim de ouvir, mas a gente sabe como é que funciona. Medicina por amor ou pelo lance mais também que todo mundo sabe da rentabilidade? Então, a gente tem o advogado, a gente tem a medicina, a gente tem as profissões que já evidenciam que sai para um patamar em questão de finanças. Vamos pensar que o podcast, no final, sempre leva para esse objetivo. O que mais estimulou foi a grandiosidade da sua irmã, aquela parada maravilhosa, tipo, puta, de branco salvando vidas, ou a parada de grana também, se eu estudar e virar médica, eu sei mais ou menos como é que vai funcionar também a minha saúde financeira. Essa palavra é muito boa para esse podcast. Os dois. Eu não vou ser hipócrita e falar, nossa, sempre amei, porque eu não tinha nem ideia. Eu via a minha irmã exercendo a profissão dela, eu admirava muito, sempre admirei, admirava a admiração que meu pai tinha por ela também. E meu pai sempre foi um cara assim, do tipo, olha, meu pai é de 1932, Gui. Então é do tipo assim, ou você vai ser médica, advogada, ou tipo assim, sabe? Zerdo. Engenheira. Tinha essas possibilidades. Eu lembro, teve uma fase, entre os 10 e 12 anos, que eu queria fazer artes plásticas. Meu pai, tranquilamente, falou, não, você não vai fazer. Não vai fazer, e com o meu dinheiro você não vai fazer. Com o meu dinheiro, ele falou, eu falei, mas pai, é o que eu amo. E não sei nem fazer um boneco palito. Preciso entrevistar o seu pai também. A gente vai ter que desencarnar, mas tudo bem. É verdade, aí na próxima encarnação a gente... Não precisa cortar, mas foi mal. Stop loss do Guilherme. Aqui não é mais difícil. Então, meu pai não tinha me dado muita opção e eu falei pra ele, eu quero fazer artes plásticas. E meu pai falava, olha, vamos fazer o seguinte, segue o rumo aí que você tá falando da medicina e depois, se você quiser, você pega o dinheiro que você ganha como médico e vai fazer o que você quiser. E aí já é um problema seu. E aí, beleza, continuei, tem toda uma ideia errônea de status, do dinheiro que você vai ganhar e tal, que foi quando entrou você. E aí, beleza, fiz a medicina, me formei, comecei a dar plantão e não ficou milionário. Descobri que tinha alguma coisa errada ali. Entende? Eu falei, cara, eu tô me matando de dar plantão, eu tô ficando sem dormir, eu tô tomando xingo e eu não tô entendendo. Não era isso que eu queria, sabe? Eu imaginei que, tipo assim, no alto dos meus 30 anos de idade, eu ia estar o quê? Com um copinho de Starbucks fingindo estar distraída em Nova York. Sim. Não no pronto-socorro do SUS, comendo marmita gelada, 11 horas da noite. E aí, foi logo nesse começo, e quando eu falo que eu acho que Deus ele tem uns propósitos pra gente, é que nesse começo em que as coisas, eu fui atraindo pra mim, coisas assim, falava, não, isso não é assim, não vou ficar rica desse jeito, mas como que eu vou ficar rica? E eu tinha um caderninho de gratidão e de universo, lei da atração, e eu sempre escrevia, universo, coloque no meu caminho as pessoas que eu preciso para ficar rica. Universo, de onde eu posso conseguir uma renda que me faça milionária e tal, e tal. Aí apareceu uma propaganda no YouTube. O Guilherme. E eu não lembro exatamente como que foi que eu entrei. Eu acho que foi através do Vitor. Mas assim, não foi uma coisa que o Vitor me chamou e tal. Foi uma coisa que... né? Deixou glamouroso. Eu não sei de onde. Alguém falou, vai lá na Conecta, ele entende de finanças. E tipo, eu tava meio assim, porque... Eu falei, bom, vai ter alguma coisa pra falar. E aí, beleza. Chega a Thaís na Conecta conhecer o Guilherme. Aí entrei na Conecta, você já me recebeu, você que me recebeu. E eu falei, nossa, ele vai chamar o chefe dele, né? E aí você sentou lá, pegou um expresso e uma coca. E sentou. E eu falei, mas cadê o moço, né? Dos investimentos e tudo mais. E aí você falou, Vocês entenderam, pessoal? Ela tem a cara do dinheiro e eu tenho a cara de que não cuida do dinheiro. Gente, não. Sério. Uma coca e um expresso, sentado. Assim, agitadíssimo. E eu falei, cara, isso aí não vai dar pra mim. Aí,
falei, vou escutar o que ele tem pra falar. E você começou a me perguntar coisas. Ah, mas você junta dinheiro pra... E eu, na época, eu falei que eu juntava pra comprar uma casa, a casa própria. Já vi o brilho sumir do seu olho. Assim. Isso. E aí, eu lembro que você pegou um papel e você começou a escrever. Não, porque você não é porque é renda fixa, renda variável, porque fundo reserva e não sei o quê. E eu, tipo, nossa, o que esse homem tá falando? E aí eu lembro que eu falei pra ele, não, calma. Falei pra você, não, calma, não é assim. Eu não ganho desse jeito que você tá pensando. E eu ainda tenho minha residência médica pra fazer. Eu vou ganhar bolsa, é muito pouco e tudo mais. Eu lembro que eu falei pra você uma frase que você mudou a minha história. Você falou pra mim assim, eu falei, tem que escolher uma coisa ou outra. E aí você olhou pra mim e falou assim, por que não ter tudo? Escolha tudo. Exato. E eu fiquei assim... Na hora eu pensei, nossa, ele tá doido. A Coca bateu errado. Mas aquela semente ficou na minha mente. Aquilo ficou ali. E eu lembro que eu saí de casa, assim, falei, se ele falou que dá pra ter tudo, né? Vou começar a entender. Como assim entender? Eu precisava entender o que você estava falando pra mim. Eu precisava entender aonde eu ia jogar esse dinheiro. Eu precisava entender por que eu não ia comprar a casa naquele momento, mas que eu podia morar na casa que eu sempre sonhei, porque pra mim aquilo era uma realidade que não tinha uma coisa a ver com a outra. Não fomos criados pra entender isso, acho que essa que é a real, né? A gente vai falar bastante disso, mas quando você fala uma coisa que não veio das gerações anteriores, a gente parece maluco, né? Então, por exemplo, o case de compre a casa ou não compre a casa vai morar de aluguel. Só me responda uma coisa, se você tivesse comprado a casa hoje, o quão você estaria? Arrependida? Muito. Pessimamente arrependida. Entendeu? Horrivelmente arrependida. arrependida. Que a rota muda no meio do caminho, você já... E assim, hoje eu tenho uma noção, né, daquilo que... Assim, na minha opinião, você tá pegando o seu dinheiro e colocando em tijolo, cara. Sim. E assim, acontece qualquer coisa na sua vida, você tá com um monte de tijolo que você tem que pagar. E às vezes Por 30 você anos, precisa de normalmente, resiliência, sabe? Você muda de lugar, você muda de cidade. Então, tudo isso eu fui aprender depois. Porque aí quando eu saí a primeira vez de lá do escritório, eu saí com sede, Gui. Eu saí com muita sede. Eu lembro que eu passei na livraria, comecei a comprar um monte de livros de finanças, porque eu falei, bom, ele falou um monte de coisa que eu não entendo. Não entendi. Sim. Da mesma jeito que a gente médico fala termos que... E eu falei, bom, se eu vou botar meu dinheiro na mão desse cara, eu preciso entender o que ele tá falando pra poder... Não é nem julgar, na época eu não queria nem julgar, eu só queria entender o que estava sendo feito com o meu dinheiro. Sim, é o seu dinheiro, exato, perfeito. Porque eu falei, cara, eu que tô ali de madrugada tomando xingo e comendo marmita fria pra depois ele ir lá fazer uma doideira, eu não sabia. Então, comecei a estudar, li todos os livros do Gustavo Cerbasi, eu admiro muito ele. Tava aqui esses dias, inclusive. Sério? Uhum. Ah, meu, tinha que ter me chamado. É a única pessoa que eu queria tietar. Se eu achasse, vai existir um momento. Tá aí, Cerbasi. Mais um convite para você retornar e abençoar mais uma seguidora sua. Mais uma seguidora fiel. Porque realmente eu acho que ele tem valores que eu defendo. Não é nem a questão do dinheiro, é a questão de valores. E eu acho que quando você tem os valores básicos, a prosperidade vem como consequência. Então, e eu comecei a estudar. Comecei a me interessar, comecei a ficar mais ávida por aquilo. Tudo que tinha em português sobre investimentos, eu lia. Todos os podcasts que tinha, eu escutava. Live no YouTube, eu respirei aquilo por um tempo. Tanto que teve uma época que eu tava trabalhando e eu decidi parar tudo para seguir você. Eu ia lá no escritório, fiz o curso, falei, não, eu quero entender, eu quero aprender, ver o que tá acontecendo, como isso funciona. Porque eu achava incrível, e é muito incrível, né? No seu podcast você falou que a técnica do dólar é muito fácil. E é muito fácil mesmo. E quando eu fui aprendendo, eu falei, mano, desculpe. É só clicar. América. Mas a parada não é tão fácil Agora vai. E nessas que eu comecei a ir e voltar, eu descobri que não é bem assim. Sim. Que você tem que ter o psicológico, e você falava, não se anima, não se empolga. E eu falava, ai, jovem, maluco, não, a mulher não sabe nada. A Coca bateu agora já errado entendi. nela. Eu nem tomei a Coca e a Coca bateu errado em mim. E eu falei, cara, o que você tá falando? Agora deixa comigo. Agora eu vou atender meus pacientes só à tarde, vou poder fazer minha residência e vou ficar milionária em 3 dias. Porque o Guilherme não sabe o que ele está falando.
E, gente, eu persegui o Guilherme, porque tudo que dava errado, eu ligava pra ele. Era 11 horas da noite. Gui, eu acho que eu perdi 50 mil reais, eu não sei o que tá acontecendo. E ele, calma, deixa assim. É o valor do contrato. Não clica na boleta turbo, é a única coisa que você falou. Não clica na boleta turbo. Pra quem não sabe, pessoal, no aplicativo da corretora XP Investimentos, tá escrito boleta turbo. E é muito convidativo você clicar nesse botão. É turbo, cara. Você quer saber o que acontece com a boleta turbo. E aí a gente falou exatamente essa frase. Por favor, Thaís, não clique na boleta turbo, porque é um negócio chamado a mercado, acontece na hora. O que a doutora fez? Cliquei na boleta turbo, óbvio. Nem sabia. Vendi a descoberto, lembra? Foi vendido a descoberto isso daí. E ninguém nem sabia o que era. Fiquei desesperado. Falei, mano, o que será que aconteceu? Não tava no livro isso, né? E assim, apertou a primeira vez o botão, foi uma coisa assim, não aconteceu nada na tela, em tese, mas já tinha vendido aquela quantidade de ações. E aí, eu ainda falei, não, clica de novo, vê o que tá acontecendo. A hora que vi, já tinha clicado umas 3 vezes, vendendo a descoberto. Acho que foi um dos maiores desesperos que eu tive. Logo assim, nesse começo, né, de aprendizado. Mas depois disso, a minha mente foi mudando, porque você vai sorvendo de pessoas que já passaram por isso. Tipo, o Ser Base, li todos aqueles livros ideológicos, Pai Rico, Pai Pobre, Os Segredos da Mente Milionária. Encontrei vários bloqueios em mim, porque acho que a nossa geração foi criada muito em cima da escassez, né? Sim. Tipo, não, você tem que ter o suficiente. Porque o suficiente tá bom. Porque você tá querendo demais, dinheiro é errado, dinheiro é fruto de corrupção e tudo mais. Então, você quebrar todos esses paradigmas na sua mente e conseguir falar, não, eu quero prosperar. E eu quero prosperar porque eu quero. Sim. Porque eu quero, se eu quiser cavar um poço na África, não quero, sabe, doar um saco de feijão, quero cavar um poço na África. E eu entrei na noia de investir. E foi nessa onda com você me guiando ali, né, espantando o frango, né, cerca o frango daqui, cerca o frango dali pra não dar tanto problema, que, tipo, eu fui criando uma estratégia consistente pra conseguir estar nesse lugar. Então, nossa, hoje eu sou muito grata. Graças a Deus eu não comprei a casa. Graças a você também. E eu morei na casa que olha como eram as coisas, né? Eu tive tudo. Eu morei na casa que eu queria, comprei o carro que eu sempre sonhei, investi o dinheiro, que é uma coisa que virou uma prioridade na minha vida. Fui viajar, que é uma coisa que eu amo fazer. Então, assim, o meu trabalho, ele começou a fazer sentido, porque ele estava sendo... É parte do mecanismo, né? Ele não é a obrigatoriedade, como muita gente vê. Eu acho que o maior problema de quem trabalha é o trabalho. Você fala assim, porra, eu tenho que trabalhar para poder gerar o dinheiro, para pagar o boleto, para daí ver se vai sobrar ou faltar o dinheiro no final do mês. Aí se falta, você já vira um mês maluco. Se sobra, às vezes é pouco. Aí você começa a entrar na roda do dinheiro e do trabalho e você fica maluco. Agora, se o trabalho é parte do mecanismo de vou morar onde eu quero, investir, vou viajar, vou comprar carro, pô, você acaba levando o trabalho obrigatório, entre aspas, né, para todo mundo. Então é o jeito que você encara ele quem vai ditar a regra do jogo. Antes de você continuar, deixa eu fazer 2 perguntas que eu acho que você me abriu um gancho. A partir do momento que você foi lá e clicou na boleta turbo, clicou no dólar e, putz, deu ruim. Você teve em algum momento uma visão diferente do dinheiro, não apego? Assim, como posso dizer? Ninguém gosta de perder, mas você começou a ver R$1.000 de formato diferente ou isso não aconteceu com você? Não. E a outra pergunta, oficialmente, é de toda essa leitura que você teve, que é um mar aberto, né? São informações extremamente, como eu posso dizer, não é específico para um ativo, para uma alocação, mas traz insights. Qual que foi o maior também que você fala, putz, essa leitura... Para quem tá me ouvindo aqui no podcast e quer saber mais sobre dinheiro, ela tem que ler. Acho que foi o que mais te chocou, por favor. Respondendo sobre o apego, eu desenvolvi esse desapego depois. Eu acho que no começo eu estava muito crua. Então, quando eu comecei no trade, eu não tinha psicológico. Então, para mim, perder R$1.000 era uma coisa assim... Primeiro que, hoje em dia, eu tenho uma noção de que perder... Você converteu em plantão? Claro! Né? É o que a gente faz. O médico é isso. Eu entrei em desespero. Eu falei, meu Deus, a hora que eu vi descendo... Porque acho que foi um dia que foi o quê? Uns R$50 mil que a gente perdeu. Foi uma coisa muito louca. E assim, foi descendo aquele candle lá e eu comecei a ficar muito desesperada. Eu falei, nossa, só via... sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo, o plantão indo embora. Mas eu tinha muito apego no sentido de, tipo assim... eu tinha perdido. Sabe aquela coisa? Você só perde quando você vende. Sim.
Então, tipo assim, você tranquilo, calmo, eu na minha cozinha, sabe, cacarejando, desesperada, porque eu falei, mas como ele tá calmo? Não, calma, espera, às vezes amanhã recupera. Não, como assim? Então, assim, nesse começo eu tive, sim, muito apego, eu não sabia perder. Porque pra mim eu tava realmente perdendo. E hoje, depois que passa por tudo, foi um aprendizado. Eu paguei por esse aprendizado. E eu pagaria de novo. Muito mais, inclusive. Sabe por quê? Essa história, pessoal, ela é muito boa. E principalmente pelo que a gente vive na data de hoje, né? Principalmente o dólar. Nesse começo de mês, a gente teve um movimento extremamente semelhante a esse. Subiu. E muita gente com o apego do dinheiro ficou em estado de choque / desesperado. Hoje foi o dia oficial, que afundou. Então a gente teve algo muito semelhante para trás, mas hoje ele veio o dobro para frente. Então você fala, cara, calma, é isso. Se você vê 50 mil para trás e se desespera, você nunca vai fazer 50, 100 para frente. Porque o lance do apego do dinheiro, né? Tipo, meu Deus, estou indo para 50 mil, mas, cara, 50 mil quanto corresponde ao seu patrimônio? Isso tá alinhado? Não tá? Se você tem 55 e tá 50 para trás, o desespero é aceitável. Agora, se você tem 50 em cima de 500, dentro de uma modalidade que é agressiva, que você pode ter uma expectativa dos 50, 100 para frente. Então, a pergunta mais de insight para quem tá ouvindo a gente é essa. Porque a grande maioria para ou trava na conversão. É que nem quando você vai viajar, que nem a gente vai entrar nesse tópico que é sensacional, mas você vai viajar. Se você converte, pessoal... Quem converte não se diverte. Exato. Já diz o ditado, né? Quem converte não clica. Não, então, eu fiquei... Hoje eu não tenho esse apego. E hoje eu prospero muito mais. Isso, porque atrai. Acontece. Acontece, porque assim, você sabe que é o movimento do mercado, você entende, e assim, em vários âmbitos da vida é importante a gente aprender a perder. Só quando você aprende a perder que você passa pelo processo da perda, que você consegue amadurecer para ganhar. Então assim, hoje eu só tava assim, reunião do FED, vai sair, tô de olho, tô com caixa, tô de olho, vamos esperar. Mas assim, mas a carteira despencou. É assim, acontece desse jeito. Então, assim, você tem que ter uma inteligência emocional que na época eu não tinha. Eu não tinha inteligência emocional para nada, que dirá para investir. Então, assim, depois que você passa por muitos processos, eu, em termos de investimento, eu já estava mais curada na vida, assim, como investidora. Mas na vida em si eu não estava. E agora, como eu estou mais curada na vida, os meus investimentos prosperam muito mais. Porque eu tenho sabedoria, não é nem inteligência, técnica, eu não tenho inteligência, eu não tenho técnica, eu sou médica, o que eu sei fazer é isso, mas o que eu aprendi com vocês, acompanhando e ganhando e perdendo, né, ao longo do tempo, foi conseguir ter a importância do domínio das próprias emoções. Você não tá perdendo, sabe? Acontece, o mercado é assim mesmo. E então você ter sabedoria de quanto recurso você vai colocar em cada lugar. Eu não tenho desespero mais para ser rica, milionária. E quando eu perdi o desespero de tudo na minha vida e eu fui obrigada a parar, quando eu parei, a minha vida foi para frente. Sim. Porque você, sabe, respira e as coisas vão acontecendo do jeito que tem que acontecer. Eu fiquei 1 ano sem olhar minha carteira. 1 ano. Eu não abri. Quando eu abri, eu tomei um susto. Falei, meu Deus. E eu lembro que você falava, para de abrir o Profit, não surta. Vários dias você falava pra mim, hoje não é dia nem de abrir. Eu abria e fazia a operação. E perdia. Pô. Então, entendeu? Então é assim. E dos livros que você me perguntou, 2 livros, os livros do Ser Base, todos me deram uma base de inteligência financeira que eu não tinha, porque meu pai era das antigas, então você tem que ter terras e casa própria e tudo mais. Meu pai, tava se despedindo. Falei, você promete que você vai comprar uma casa? Eu falei, prometo, pai, em nome de Jesus, vai, segue a luz, sabe? E tudo de bom. E não comprei a casa. Porque aquilo, ele foi, eu fiquei, entendeu? Então, assim, hoje a gente vê que as coisas mudaram. Não tem como a gente querer que quem passou esses valores pra gente mude essa cabeça. É muito difícil. Então, o que aconteceu é que os livros do Ser Base me deram essa segurança. Porque como eu tinha uma segurança nos valores dele, eu tive segurança em escutar o que ele tinha pra falar. Mas em termos de mindset, o Pai Rico, Pai Pobre,
e Os Segredos da Mente Milionária. Eu não sei o que foi exatamente naquele livro, ele me destravou no sentido de não é errado ter dinheiro. Não é errado ser próspera. Eu tinha muito medo de ter dinheiro, eu achava que era errado, que não era uma coisa sagrada, que não era uma coisa assim abençoada, por mais que fosse fruto do meu trabalho. A gente tem uma ideia meio crua, assim, que, pra você conseguir uma coisa, você tem que sofrer. Você tem que sofrer, nossa, eu vou sofrer, porque aí eu vou merecer ter aquilo. E eu acho que não é bem assim, merecimento, sabe? Eu acho que você tem que sim fazer por merecer, mas as coisas estão disponíveis. Sim, pra só você. vem porque você merece. E vem porque você tá conectado com aquilo. Tipo, Deus, ele dá prosperidade pra gente. O universo, ele é próspero e abundante. Você pega uma macieira cheia de maçã. Não vai adiantar você ficar embaixo da macieira e falar, ai meu Deus, olha como eu tô sofrendo, macieira do céu. Ela não vai cuspir uma maçã em você. Tá ali pra você pegar. Só estica o braço e pega. Entendeu? Então, esse movimento de esticar o braço e pegar, que eu tinha medo de fazer, eu tinha vergonha, eu me achava má por dentro, por querer ter dinheiro, ser próspera. Mas eu nunca quis ser próspera, tipo assim, quero, sei lá, uma Ferrari. Não, eu queria pra poder ter quarta-feira, 4 horas da tarde, ficar fritando bolinho de chuva na minha casa. Essa era a minha ideia de milionária. Tá fazendo isso? Ainda não. Calma, Brasil, que a gente tá com caixa e tá aportando. Que venha a queda da bolsa. Mas logo menos. Boa, tá. E aí a gente começa a entender um pouco mais da sua trajetória. E na trajetória dos investimentos, você começou a investir, começou a guardar, começou a poupar em busca desses seus objetivos. E quando a gente fala em começo, o que você vê que os seus outros colegas não fizeram? Então, tipo, por exemplo, você tá dentro de uma classe médica, você tá com amigos que também não são médicos. Qual que é o quanto isso ajudou, prejudicou o comportamento das outras pessoas que compraram a casa, você vê que elas estão mais felizes ou menos felizes. Você conseguiu converter alguém nesse meio do caminho, nessa loucura da trajetória. Conta um pouco mais de como é que foi lidar com o dinheiro, começar a investir e reparar no seu ciclo em volta. Porque é uma galera que ganha dinheiro, mas não necessariamente guarda dinheiro, a gente sabe disso. Então, o que falta, talvez, para que essas pessoas que ganham dinheiro guardem dinheiro? A resposta não pode ser educação financeira, porque isso está, hoje, principalmente, disponível na internet, em livros, etc. Às vezes pode ser até falta de vontade, mas é criação. O X da questão sempre dos podcasts é criação. É falta de informação, o médico só estuda para ser médico mesmo e dane-se se vai ganhar dinheiro, depois ele vai ter que ver isso cada um individualmente. Qual que é o seu diagnóstico frente às suas amizades médicas ou não médicas também a respeito do ato de investir? Então, quando eu comecei a investir mesmo e mergulhar nesse mundo... Por que você começou a investir? Por quê? Porque eu queria ser livre, eu gosto de viajar, eu queria assim... Eu queria exercer a parte da medicina por amor, sabe? Porque existe a parte da medicina por amor, é legal. Só que quando você tá dentro de uma cadeia maior, você tem que produzir. Não é nem você. Assim, a parte externa te força a produzir. Você não pode ficar lá e atender um cara por 2, 3 horas. Não é assim, entendeu? O próprio sistema te pressiona a englobar, a fazer volume. Porque a fila de espera do SUS é imensa, então você tem que zerar, então você não pode dormir, vai virando uma exaustão, e aí você não consegue dar o seu melhor ali, naquele lugar, você também tá cansado. Então, eu comecei a investir porque eu falei, bom, para eu ser próspero, eu vou ter que fazer volume. Eu não tô dando conta de fazer volume, porque além de tudo eu tinha minha casa, eu tinha que lavar, passar, cozinhar, costurar, né? Cuidar do meu cachorro, fazer almoço, fazer tudo. Então, assim, eu tava muito cansada, e eu falei, depois de ter conhecido você, eu falei, cara, quanto antes eu começar, antes eu vou terminar. Então, quando eu comecei, eu fui dada como louca. Na época da residência, todo mundo, porque ela só fala de dinheiro. Porque é aquilo, né? Você respira aquilo, você se apaixona. E não é um sacrifício guardar dinheiro. Pra mim, nunca foi. Tipo assim, pra mim, eu gostava de trabalhar e às vezes eu pensava assim, nossa, eu vou comprar 10 Itaúsa. Entendeu? E pra mim eu tinha isso, eu não tinha esse sofrimento e eles achavam que eu estava sofrendo. Por mais que eu tentasse mostrar pra eles, era muito difícil passar, porque o que eu acho que acontece... É menos tangível que o tijolo. Exato. E assim, liberdade é uma coisa muito ampla. E eu, desde cedo, eu nunca liguei muito pra... Ainda mais quando eu peguei a terrinha na mão, eu parei de ligar mesmo.
mas pro que os outros iam pensar. E eu acho que tem muita, na nossa classe, tem muita... Eu não falo nem que é briga de ego, eu não acho que é briga de ego. É uma força inconsciente que faz com que as pessoas tenham que ou mostrar que tem aquele dinheiro ou competir com as outras em termos de símbolos falsos de prosperidade. Que é o carro, a O casa, carro roupa, importado, relógio. que tá dividido em 3, 4 anos. Eu costumava brincar que médico é dublê de rico, né? Porque às vezes você fica assim, endividado por muito tempo, paga um seguro alto, uma casa alta. Eu acho que assim, eu tenho uma frase do Cerbasi que pra mim é incrível, que é ser rico é ter fartura daquilo que é importante pra você. Sim. Se é importante pra você, amém. Mas eu acho que as pessoas, elas entram inconscientemente numa batalha secreta. Quem é médico, ai, não, porque o fulano tem um Audi, porque isso aqui é BMW, porque tá. E aí vão criando-se rotinas de consumo. Eu fui na adega do não sei o quê, tomar o vinho de ban. Tipo, cara, Legal, sabe, foi mas, pelo né? vinho ou foi pela companhia? Foi... Você não postou, não porque foi? se não postou, não foi. E eu não era assim, eu gostava de guardar dinheiro, eu gostava de investir esse dinheiro, eu gostava de ver o dinheiro dando fruto, sabe, multiplicando. E aí eu era tida como a sem noção, a mão de vaca, porque do tipo assim, você vai comprar uma bolsa de marca? Pra quê? É um quadrado, entendeu? É um quadrado de couro, com todo respeito às bolsas de marca. Mas, pra mim, é um quadrado de couro que eu vou ter que enfiar meu celular dentro e dar plantão. Eu vou enfiar lá no armário. E vai chamar atenção, alguém vai te Do roubar. hospital público. Então, tipo assim, cara, eu queria morar numa casa confortável, se eu conseguir de aluguel. Graças a você, foi uma casa incrível. Um carro bom, que graças a você também que me ajudou a procurar também. Então, assim, pra mim era importante investir. Eu sempre falei isso. Eu trabalho pra investir e pra viajar. E por quê? Pra eu poder ter liberdade mais pra frente pra continuar viajando o tanto que eu tô viajando agora. Porque era pra isso, ter um futuro, sabe? Ter tranquilidade de, quando eu tivesse filhos, estar com meus filhos, sabe? Poder... Poxa, meu pai esteve tão presente na minha criação, minha mãe 100% do tempo presente. E ainda assim, eles jogando valores em cima de mim, eu fiz merda na vida. Então, tipo assim, pra mim, ser rico era ser livre. Ser livre pra poder fazer o que eu quiser. E não era pra comprar um carro importado, uma lancha. Não, era tipo, cara, vou lá pra África comer carne de zebra na barraquinha. E, então, assim... Riqueza. É a riqueza sua, o que era importante pra você. Então, eu acho que no começo eu fui meio tida como, nossa, um ET. Eu lembro que teve até um colega meu... do tipo, que louca, essa menina tá falando de investimento, mas ela nem entende. E aí o povo me via no Profit, doida lá, vendo as coisas da bolsa e todo mundo, tipo, nossa... Eu acho que tem uma mentalidade, tipo assim, você tem que ser médico e, sacerdócio. E é um sacerdócio, mas, tipo assim, não é quem você é o que você faz. Sim. E aí, isso não pode deixar essa crença de sacerdócio roubar a sua identidade de quem você é, o que você gosta, sabe? Eu gosto de fazer bolinho de chuva 4 da tarde, cara. Não é porque eu sou médica que eu não quero fazer, mas eu não tenho como fazer agora. Então... Eu ouvi uma frase ontem de um amigo muito importante na minha vida que foi assim, ó. O que as pessoas fazem por dinheiro e como elas veem o dinheiro diz muito sobre ela. Então, né, se você fica nessa paranoia do lance da grana, da sua missão e etc., para essas aquisições, que nem você falou, né, do lance do ego e tudo mais, dificilmente porque você consegue... Eu acho que você assim, você se perde porque você pega um conceito de bem-sucedido que é do outro. Não é seu. Do Instagram. Entendeu? Do mundo. Então, assim, você vai correndo atrás do vento, é uma coisa vazia, e eu falo, esses dias eu vi uma coisa muito incrível, que felicidade, alegria são coisas que vêm do céu, de dentro da gente. E o mundo, ele dá prazer. E você pode correr atrás de prazer o tempo todo, mas você se sente, de certa forma, vazio. Porque você não tá conectado com a sua essência, sabe? Então, às vezes, tem gente que se mata de trabalhar pra poder mostrar pro cara do lado, que não tá nem ligando pra ele cá entre nós, que ele é bem-sucedido. E aí, na cabeça dele, ele passa a crer que ele é bem-sucedido. Mas dentro do seu espírito, você tá vazio. Você tá pobre, você tá triste. X milhões de reais... Então, mas mesmo assim não tá... Então a nossa classe trabalha muito e eu acho que eles não têm uma ideia tão assim de futuro, porque a gente tá acostumado a se sobrecarregar. Mas eu fiquei pensando, cara,
eu não vou fazer isso até, tipo, 80 anos, você vai me desculpar. 80 anos vou estar numa lanchinha ali, ó. A véia da lancha. A véia da lancha, entendeu? Vou estar lá passando protetor nos netos e vou estar, entendeu? De boa, viajando, fazendo as coisas. Então, no final da minha vida, o que eu ia ter? Tipo, um monte de casa importada, um monte de restaurantes, né? Pra mim não me preenchia. Então, eu era o ET porque eu era contra. Uma vez teve uma moça no lugar que eu trabalhava que ela me perguntou assim, você não tem vergonha de usar sempre o mesmo sapato aqui no hospital? Aí eu falei pra ela... Que ousada, né? Ousada. Se você está assistindo esse podcast, você é ousada demais. Você foi ousada, mas eu te perdoo. E eu falei pra ela, não, por quê? Vou ficar sujando sapato aqui, tipo, no hospital, essa sangueira toda... Pandemia, sujar meu sapato de Covid. Não tenho vergonha. Não, mas porque é um absurdo. Você é uma médica, você teria que saber colocar outras roupas, sabe? As pessoas te verem como médica. Eu falei, mas é a medicina que me mostra que eu sou médica. É como eu trabalho. É como eu trabalho, não é como eu me visto. E eu ainda falei pra ela falou assim, mas você devia ter vergonha. Eu falei pra ela, cara, não era convertida ainda, hein? Eu falei, cara, eu posso usar o mesmo sapato, mas esse pezinho já pisou em lugares que você nem imagina. E eu já vivi coisas. Corta pra mim, pessoal. A primeira edição aqui de Tá Esperando o Quê? Instagram Sensacional ficou público agora. Tá lá, mete marcha a um pouco das viagens de Thaís pelo mundo afora. Pelo menos uns 3 países aí está rolando pra você assistir, pra você ver o quão gostoso é, às vezes, usar o mesmo sapato, investir um pouquinho mais e embarcar no que vale a pena e ficar rico de conhecimento e de experiência. Marcha, uma pequena pausa. 11 países, tá? 11? 11, e contando. Tem meta? Não tenho meta. Porque às vezes tem gente que quer viajar, essa agora, a última viagem pra Turquia, tem gente que fala, por que você não vai na Espanha? Não, eu não a experiência dela, né? Eu não quero fazer um tique no mapa, eu quero conhecer o lugar, sabe? Me imergir na cultura, que nem lá você viu comer milho sentado no chão, gente, com os caras lá, é isso que eu queria fazer. Então é uma coisa assim, é tão incrível hoje, quando eu penso na prosperidade, é isso, sabe? Eu peguei um hotel 5 estrelas na Capadócia, porque eu queria. Eu queria dormir num quarto que tinha torneira de vinho, à la vontade. Então, paguei. Você tem foto disso? Tenho. Então tá bom. Próximo corte aqui. Tá aí, pessoal. Torneira com vinho, essa é nova pra todo mundo. Torneira de vinho à la vontade. E piscina, aquela coisa incrível. E eu peguei, saí do hotel 5 estrelas, blogueirada, no meu vestido sem marca, no meu óculos sem marca, no meu sapato sem marca, catei, fui comer um milho sentado no chão, porque é o melhor milho que eu já comi na minha vida. Então, assim, isso pra mim é uma liberdade, poder transitar entre o que você quiser. Hoje eu quero comer milho sentado no chão e voltar pro meu hotel 5 estrelas, com piscina aquecida, com torneira de vinho, dentro, porque foi numa caverna, né? Você fica hospedado numa caverna. Que chique. Numa caverna, vivendo essa experiência. Então, tipo, isso pra mim é o dinheiro. Todo mundo falava muito pra mim, mas você é muito apegada no dinheiro, porque isso confunde, né? Quando você começa a buscar. Sim, exato. Você é muito apegada, porque você não sei o quê, porque isso é pecado, hein? Porque você vai cair, porque não sei o quê. E não é, sabe? Eu tava focada na minha liberdade. Se usa, né? Como porque essa pessoa que falou isso pra você, provavelmente ela tava no trabalho, em busca do dinheiro dela, pra ela fazer alguma besteira. Né? X, e que não YZ. preenche. Tipo, você compra um carro agora, daqui 5 minutos, ou você vai ter que comprar outro carro, mas você não... Sabe, eu acho que no final da nossa vida, o meu pai teve muito isso. Depois, quando ele morreu, ele falou, filha, viva as coisas, que é o que você tá levando embora. E é isso, pra mim é viver experiência, sempre. Eu não gasto com nada, mas eu dou de louca, você vai me ver viajando, você pode ver que eu tô ou num hotel caverna, ou dormindo num santuário com um elefante. Não ligo de gastar com isso, não ligo. E as outras coisas, pra mim, são superficiais, eu não valorizo tanto, assim, sabe? Bora lá, das viagens, fala um pouco mais aí como é que é o planejamento financeiro de uma viagem com Thaís. Então, você vai viajar, mete o louco, opção A, mete o louco e passa no cartão e vai embora. Opção B, a parte dessa rentabilidade da carteira você foca nisso, ou você tem um direcionamento de um dinheiro exatamente para isso. Tem um amigo também que fazia uma poupança para cada coisa. Ele tinha poupança na época. Poupança do carro, poupança da viagem, poupança de tal coisa, e ele ia colocando nessas caixinhas. Viajar é uma dádiva, acho que é uma das coisas mais gostosas da vida, sem dúvidas disso. Como é que é um planejamento da sua viagem? Surtou, foi,
Ou existe uma base financeira para isso? O destino já é calculado, porque, sei lá, se você for para Dubai ou para Punta Cana, os valores são diferentes de passagem aérea e por aí vai. Como é que funciona na sua vida aí as viagens? Eu tenho as duas frentes. Acordei, é agora, vou viajar, é isso. Eu tenho a viagem que eu fiz pro Peru, eu lembro que eu tava no plantão, sentada, e aí apareceu uma notícia no jornal, na tela de computador, Machu Picchu vai ser alagada em 4 anos. Aí entrei numa noia. Agora ou nunca. Peguei o telefone e falei, vou fechar uma viagem pro Peru. Tudo bem, vamos. Acho que em menos de 3 meses a gente tava viajando, cartão de crédito e tudo mais. Mas assim, a gente tem muita resiliência de orçamento. Então, eu tenho, o que eu falo de fundo viagem, não é um fundo viagem, eu nunca mexo nos investimentos. Nunca mexi até hoje, glória a Deus. E pra mim, sabe, aluguel, gasolina, viagem é uma despesa fixa. Tá. Então, tipo assim, eu tô pagando uma, dependendo pra onde foi, eu já tá acabando uma, eu tô começando a outra. Tipo, eu encanei que agora, eu acabei de voltar da Turquia, eu encanei, falei, não quero passar o Natal no Brasil. Quero, vamos fechar. E agora, assim, a passagem tá muito caro, o dólar tá muito caro. Paciência. Entendeu? Isso vale a pena. Desse seu é pra isso que eu trabalho. orçamento, você manda bala. Mando bala. Então, e sim, é engraçado quando você faz o que você gosta, você atrai, né? Quando eu fui pras Maldivas, eu ganhei a passagem das Maldivas. Eu ganhei uma passagem com um acompanhante ida e volta pras Maldivas. Então, tipo assim, pra qualquer lugar do mundo, no caso, né? E no caso foi escolhido as Maldivas. Mas assim, você acaba atraindo, você vai pesquisando. Eu tenho grupos de amigas que mandam do tipo promoções. Então, essa última viagem da Turquia não era uma coisa que eu pensava em ir pra Turquia. Eu via esse hotel da torneira de vinho, mas não era uma coisa, quero ir pra Turquia, meu sonho. Não, mas uma amiga minha que virou agente de viagem, ela largou tudo pra virar agente de viagem. Tava conversando, agente Turquia. Tá aí, Turquia. Tá bom, vamos. Fazia tempo que eu não viajava. Vamos pra Turquia. Fechei. E aí você vai. Eu divido no cartão. Aí eu penso, né? Quantas viagens eu quero fazer. E quantas vezes dá pra eu deixa eu ver pagar. quantas vezes eu vou pagar pra próxima não ir pesando. Então eu faço essa divisão. E se faltar, cara, eu trabalho o quanto precisar. O quanto precisar pra fazer a viagem. Então, tipo assim, pra mim não tem feriado, final de semana, se for pra eu viver uma experiência legal. Então, assim, eu vou achando as coisas, tipo, sei lá, março do ano passado eu vi uma passagem barata pra Nova York. Já comprei pra março do ano que vem. Então, assim, a hora que eu vejo, eu tô com um monte de viagem marcada, nem sei de onde que veio. E aí eu me planejo pra parar de trabalhar, né, esse tempo, e como que eu vou compensar. Então, às vezes eu trabalho no Natal, que paga mais, e depois eu folgo no Carnaval. Meu planejamento financeiro é bem assim, é pela resiliência do meu orçamento, e por ter uma parte da minha vida dedicada a isso. Então, meio que é uma despesa fixa. Você criou um mecanismo. Criei um mecanismo que funciona. Bora lá, pessoal! Estamos encaminhando para os últimos detalhes de um podcast médico, cirúrgico com o seu dinheiro. E a hora do insight, vocês viram aí que a gente falou algumas coisas a respeito da trajetória de Thaís, e acho que o que mais impactou, né, acabou sendo o lance da casa, né? A gente falou, mas não falou, falou e falou meia boca. Birosca da casa. Todo mundo quer, todo mundo gosta, ninguém sabe se é mito, se é verdade. Vamos falar então da parte financeira. Eu vou trazer já a minha visão e já passo a bola diretamente para você. O lance da casa é o tijolo de sonho. Em sonho não tem dinheiro, que se fala, né? Então, se é o sonho, antes de você ouvir esse podcast, que você vai começar a me xingar no chat natural, porque é o sonho. E a gente foi criado, e eu, pelo menos, tive essa criação idêntica à sua. Bora, trabalha, muito provavelmente, se possível, no CLT, você vai ganhar tanto, do tanto você gaste menos do que você ganha para poupar 10, 20, 30% do seu salário. Você vai juntar um dinheiro para ter uma entrada, para dar de entrada no apartamento, vai fazer em 30 vezes a taxa Selic de sei lá eu quando for esse movimento. E aí você vai comprar um apartamento X, vamos colocar um exemplo de um apartamento de 450 mil reais. Se você compra um apartamento de 450 mil reais e parcela ele em 25, 30 anos, eles saem quase mais de R$1 milhão devido aos seus juros compostos. E ele não vai valorizar dos 450 a 1 milhão, então é um pagamento para que você possa adquirir um bem. Mas você está pagando uma coisa que é sua, né? Então esse aqui é o discurso imediato. E quando você paga o aluguel, esse imóvel não é seu, você está bancando a paz de espírito e previdência de alguma outra pessoa. Mentira. Mas tem que ter a hora do insight. A partir do momento que se você já tem a capacidade, se você já poupou
como, por exemplo, os R$450 mil, ele bem investido, ele já te proporciona um dividendo razoável que pode pagar esse aluguel ou simplesmente compor um pagamento de aluguel de uma casa, um apartamento, inclusive muito mais elevado do que um padrão de R$450 mil. Vivo isso, moro em imóvel superior a 1 milhão e poucos de dinheiro e pago uma mensalidade chamada aluguel que comporta dentro dos dividendos e receitas dos investimentos. Esse é o insight. O que você acabou aprendendo entre compra ou venda, compra ou aluga imóvel? O que você viu que encaixou para você e encaixa para todo mundo, ou que encaixa só para você e dane-se todo mundo? Foi isso que eu aprendi. Por favor, que eu acho que isso é muito valioso para a nossa audiência. Eu aprendi a mesma coisa que você, e você me fez ver de outra forma um dia que você fez a conta, porque eu lembro que eu falei você perguntou para mim assim, como é a casa, qual é a casa, o valor da casa que você quer morar, né? E eu lembro que era uma média de R$1 milhão. E aí você fez a conta, falou assim, vamos supor que você vai financiar essa casa. Né, que você tem quanto? Era uma parcela de R$11 mil. Você trabalha 11 dias, eu falei. O médico gosta de converter em plantão. Então, ó, dos 30, 11 é pagamento de parcela. Era R$11 mil a parcela. E aí, naquela época, eu ainda tava com a cabeça meio dura. Mas você me mostrou aquilo no papel e foi uma virada de chave. Ele falou, R$11 mil, tá bom, você vai fazer por 20 anos, sei lá. A gente fez uma coisa com o dinheiro que tinha já. Isso. Né? Que é uma entrada que é juros. Isso. A entrada é pagamento morto. E depois você mostrou a quantidade que a gente ia pagar só de juros, né? Mas até então eu não estava me importando com a história dos juros, porque tem muito arraigado isso. Não, mas depois é meu. Entende? Hoje eu dou glória a Deus que não é meu. Ainda bem que não é meu, não quero que seja meu, muito obrigada. Exatamente. E isso aconteceu muito real. O teto do bagulho tava caindo, eu liguei pra proprietária e falei, tudo bem, caiu, mas eu tô indo pra África, então se você na hora que desce, arruma, querida. Não fui eu que comprei casa, não quero. Então, isso foi uma coisa muito real. Mas eu lembro que você falou assim, e você consegue alugar esta mesma casa por um valor, sei lá, de R$3 mil. E aí eu lembro que você falou pra mim assim, tá, eu falei, mas Gui, eu quero comprar, porque é uma segurança, né, é uma coisa assim e tal, se você, uma coisa ruim acontece, que é o que o nosso pai fala, né, você tem que ter o lar sobre o seu teto, e tal. E aí você falou pra mim assim, cara, supondo que você tenha os R$11 mil, porque se você quer comprar, você vai se virar pra ter os R$11 mil. Isso, exatamente. Eu falei, tá, tenho. E aí você falou pra mim assim, paga 3... E poupa 7. Poupa 7, 8. Investe. Aí você fez a conta pra mim dos juros compostos depois de 20 anos, quanto que eu teria. Ganharia de dinheiro, exatamente. Quando você me mostrou aquilo, era um valor muito superior ao da casa. Aí você falou, pronto, aí você vai ter isso aqui. Se você tiver muito na noia ainda de ter uma casa, você compra a casa à vista. Depois de 15 anos, se você ainda não entendeu e quiser comprar, você faz um Pix. Hoje em dia é o Pix, não tinha nem Pix na época. E eu falei, cara... mano, não é possível. Ainda voltei pra casa assim, entrei em todas as calculadoras de juro composto, porque eu falei, não, ele usou uma que tem um galho. Eu vou usar as outras. Fiz todas as possibilidades e foi quando eu falei, cara, tá, beleza. Na época eu ainda morava no apartamento. Eu falei, tá, beleza, no papel é muito lindo, né? E aí eu resolvi ir atrás de casa pra alugar. E foi exatamente o que aconteceu. Uma casa de mais de R$1 milhão. Eu lembro que você foi a primeira pessoa que eu fiz questão de levar na casa. Porque o aluguel era R$3.500, alguma coisa assim. Uma casa imensa. E depois eu descobri que, tipo assim, cara, casa dá trabalho, tem que limpar, tem que chamar o homem pra limpar a casa, tem que chamar não sei o que pra limpar o portão, aí o portão quebra, não sei o que. Então, assim, tudo isso, pra mim, fez sentido. Eu falei, não. Cara, depois eu vou ter morado da casa e o dinheiro. Foi quando você me ensinou o poder de usufruir sem ter. Isso. E aí eu entrei numa noia, que eu queria alugar tudo. Eu entrei num site chamado Alugator, que eu queria alugar meu iPhone, queria alugar carro, queria tudo. Porque eu falei, gente, isso é uma benção. Você paga menos, você tem menos responsabilidades, entre aspas, tipo, de seguro e tudo mais. E você consegue prosperar, uma decisão inteligente de fazer isso. Então, hoje, eu moro de aluguel, não pretendo sair do aluguel tão cedo, é uma coisa que eu acho incrível, acho que ainda se eu fosse multimilionária, calma, tá vendo? Vou continuar no aluguel por um tempo, porque, sabe, eu lembro uma frase que eu li do Serbasi muito incrível, e eu vivi isso na pele. Ele falou num livro ou numa live, sei lá, ele falou assim, olha, num momento de crise, o que você prefere? Um apartamento no valor de meia dívida ou uma reserva no valor de meio apartamento? E quando a minha crise chegou, que eu não conseguia levantar, trabalhar, fazer nada por um período de tempo, cara, foi quando eu vi que eu tava fazendo tudo certo. Isso. Que, assim,
que eu tinha segurança de não precisar ir trabalhar se eu não quisesse. Graças a Deus eu consegui trabalhar. Eu não quis mexer nos investimentos. Eu falei, eu não posso mexer, porque era uma coisa minha mesmo. Mas ter uma tranquilidade, sabe? De poder ter tempo, de se eu precisasse procurar um outro lugar, conseguir pagar aquele aluguel com tranquilidade. Eu tinha o dinheiro. Então, quando eu falava para as pessoas, eu falei, não gosto de casa, eu gosto de dinheiro. As pessoas me achavam a pegada do dinheiro louca, sem noção. Mas não é. É isso, porque não é o dinheiro. Que liberdade você poder estar num momento difícil da sua vida e não precisar se desesperar por causa de dinheiro. Você tem aquela reserva por escolhas que você tomou lá atrás e que foram sábias. Então, é por isso que isso bateu pra mim desde o começo, desde aquela primeira conta que você fez. É ficha, pessoal. Putz, é péssimo ouvir isso, mas dinheiro torna-se ficha. No trade você não precisa ficar desesperado, você tem mais ficha. Na vida você não vai ficar desesperado, você tem mais ficha. E sabe como é que você tem mais ficha, o famoso dinheiro? Administrando realmente ele. Porque quem tem 100 mil e que tá louco por uma casa, é a hora de dar entrada. Né? Exatamente. E aí os 100 mil nas realidades de hoje, num cenário muito, sei lá, pífio, se você tá investindo meio mal, você tá ganhando ali pelo menos 0,8% ao mês. Qual que é? Né? Então você começa a tentar entender um pouco mais, e isso de novo, no juros simples, né? No composto, esse 100 pila aí, depois de 4 anos, você já começa a ver 200 e pouco, aí você fala, aí já começa a ficar o vício de você querer juntar mais ficha, para que quando você não, sei lá, qualquer motivo, não tô afim, não dá, tô doente e etc, você consegue de novo, puramente até mesmo, não o principal, mas os juros que isso já te corresponde, porque o composto, que é o grande X da questão, vai lá e banca esse seu movimento. Então, acho que o insight, né, da compra ou não do imóvel sempre vai ser um debate, mas quando a gente coloca na finança, é incontestável. Né? Hoje a gente grava um programa chamado Feed de Notícias. E aí a notícia que era o seguinte, começa a bater recorde de empréstimo com a taxa de juros lá em cima. Então, qual que é a consequência? O cara vai se endividar, compromete renda e daqui a pouco a gente já sai essa mesma matéria, né? Que o Brasil nunca deveu tanto dinheiro, o Brasil nunca ficou tão endividado. E aí começa a pegar dinheiro a 14% ao ano, que vai ser isso nas próximas horas aqui que tem reunião do Copom. Como é que você paga, cara? Como é que você paga? Se tá 14%, você vai pegar um empréstimo a 3%. Empréstimo a 3% ao mês, em 2, 3 anos, você tá pagando o dobro, você não vai pagar. E aí começa as pessoas jamais pensarem em investir, né? Por isso, quando a gente começa a falar, investe, põe dinheiro aqui, ali, etc., ou a gente parece maluco, ou egocêntrico, ou berço de ouro. Pra lá. Não, acho que é só a inteligência de ter mais ficha para poder trabalhar mais tranquilo, viver mais tranquilo. E aí, o que você vai fazer com o seu dinheiro, fazer pessoal? O que você gosta. Aí é cada um com você. Mas quando você tem essa vibe, esse sentimento de riqueza é liberdade, aí não tem valor. Porque daí não é 1 milhão. Porque esse 1 milhão é famoso, né? E atingiu R$1 milhão. Mas, desculpa, você é um babaca, você continua sendo um babaca com R$1 milhão. Você não tem liberdade, você não tá feliz e você continua sendo pobre. Porque se você perdesse 1 milhão também, basta você usar a ficha errada e aí acabou. É muito rápido, é instantâneo. Eu tive isso do 1 milhão. Eu corri muito atrás do primeiro 1 milhão. E aí eu descobri que não tinha nada a ver. Porque às vezes você tem o dinheiro... É um número. Você tem o dinheiro, mas o dinheiro não vale nada naquele momento que você tá, porque tudo que é seu de valor você não tem mais. Então, assim, por isso que eu sempre defendo de você pegar o que tem valor pra você. Porque o que tem valor pra você dá sentido ao seu dinheiro. Quando você só tem o dinheiro e você não tem mais nada de valor, o seu dinheiro é só papel, não serve pra nada. Nada. Pode ter a casa mais linda, nada tem valor. É tudo cinza. E eu acho que quando a gente fala, essas pessoas que a gente fala, ela fala não tem como investir, ela já tá endividada. Ela já tá entrando num ciclo que, aquilo que eu te falei da minha classe médica, às vezes para eu falar para eles investirem é complicado, porque ele já tá devendo um carro, já tá financiada a casa, e aí não quer mais. Então, tipo assim, tem pressão de um, pressão do outro. Uma vez teve um amigo que ia vender o Porsche para comprar uma BMW. E eu lembro que ele ainda comentou, falou assim, mas o que as pessoas vão pensar de mim? Se eu vender o Porsche e comprar uma BMW? Eu falei, interessa.
Você tá aí se matando pra pagar, de dar plantão. Quem que tá sem dormir, cara? Ficando longe da esposa, longe da família. Não perca os valores principais, que isso é o principal. Você vai perder depois o que não tem preço mais. Desculpa, né? Eu não sei quem é seu amigo, mas ele tá pobre de BMW. Tá pobre de BMW, Ele tá pobre meu de Deus. BMW. Não, ele sabe que eu uso ele sempre por causa disso. Então, você está online. Mas é isso. Então, tipo assim, quando você tá sendo influenciada pelo externo, você nem vê possibilidade, sabe? E é isso, a pessoa fala que você fala que pra pessoa investir, mas ela não investir, não, mas depois que eu comprar minha casa, eu invisto. Depois Já que era. eu pagar esse contrato. 30 anos, aí você tem filho, aí você paga a escola, e você não viveu, aí você no final da sua vida, você tem uma casa que provavelmente seu filho vai pegar. Tipo, não tinha sério. pensado por esse lado, mas... Seu filho vai pegar, ou ele casa, e não sei o que, assim, é aquele ciclo que não prospera. Poxa, não é melhor você deixar pro seu filho? Mas eu posso deixar uma casa pro meu filho. Caramba, não é melhor você deixar uma carteira de investimentos, de, sei lá, dividendos imensa pro seu filho, sabe? Ensina ele a prosperar e ele vai administrar isso pro resto da vida. Às vezes ele nem quer morar na casa, não quer mais aquele azulejo que a sua esposa quis. Então, assim, essas coisas todas têm muita voz. E é por isso que as pessoas não investem mais tanto, ou como deveriam. Porque o longo prazo para elas é muito sofrido. Elas querem o agora. Sim. Mas o longo prazo... Que é o maior risco, né? O de curto é o maior risco, com certeza. Exato. Não invista sozinho, pessoal! Baixe o app do TC. Um ads no meio aqui do nosso podcast. Não poderia faltar. E aí, tá, queria ver de você, antes da gente ir para as rapidinhas do Gui, são as paranoias que passam na minha cabeça no ato aqui. Papum, vai para frente, vai para trás. Algum insight que você gostaria de complementar, finalizar, alguma coisa que você fala assim, eu venho aqui, não posso deixar de falar. Um abraço pro Pira, o Dr. Vitor Rodrigues de Paula, tamo junto, a gente não poderia esquecer de você. Não podia falar do Pipi aqui. Enfim, o que você achar que vale para inspirar mais as pessoas. Eu acho que muita coisa que você falou foi muito legal, principalmente a sua parte do fim, que você transmite essa prosperidade errônea das pessoas, dos bens materiais, e principalmente eu só vou investir quando isso não vai existir, né? Se eu fosse pensar dessa forma, eu sempre falava isso, eu só vou ter filho quando, até hoje eu não teria, e eu tenho um moleque de 4 anos, então, né? Então as coisas têm que acontecer, você tem que fazer um primeiro aporte, pessoal. Você tem que entender, nem que seja de novo, 100zão, botou R$100 lá, aí você viu que tem R$102 em determinado período, você fala, opa, você começa também a fazer a matemática e ir embora, deslanchar e começar a investir. Então, acho que essas situações que você colocou na mesa, eu acho que é muito importante para o nosso ouvinte, principalmente para o propósito do podcast, mas eu quero saber de você, se além de um abraço para o Dr. Vitor Rodrigues de Paula, há algo que você queira já transmitir para a nossa audiência, seja de vida, seja de dicas de viagem, onde que compra mais barato, se você já vende milha, se você compra milha, se você faz trade de milha. Não é negócio. Enfim, e qualquer outra situação. Estamos te ouvindo. Eu acho, uma das coisas que eu fui muito colocada à prova é sobre paciência. Paciência e o processo, que você tem que passar pelos processos da vida. Então, assim, uma coisa que eu aprendi foi que por conta da corrida pelo dinheiro, pelo milhão, você fica cego dentro dos valores. Você não desfaz dos seus valores, mas você começa a ficar enganado, sabe? Eu acho que esses dias eu li que tudo que tem muito valor logo vai ser copiado, logo vai ser uma falsificação. É uma felicidade falsa, né? Então, acho que uma das coisas que mais me pegou durante todo um processo que eu vivi foi: de nada serve o dinheiro se você não tem nada de valor com você. Então, assim, hoje é muito firme para mim essa história de valores, e eu vejo muito na juventude valores deturpados. Valores básicos deturpados. E aí é uma juventude muito próspera, que não quer fazer escolhas, não quer passar por processos, paga aqui, paga ali, e você não consegue, é vazio. Então, o que eu acho que não dá para deixar de falar é: não abandone coisas de valor pelo dinheiro, porque o dinheiro ele vem. E quanto mais firme você tá na base, mais ele vem. E aí você aproveita mais, sabe? Viver experiências, ter... O que você vai levar da vida, sabe? Qual arrependimento você vai ter quando você morrer? E eu não tenho arrependimento de não ter uma casa, de não ter um carro. Tenho muitos arrependimentos
de não ter vivido coisas que eu achava que eu devia ter vivido. E que eu não Que o dia vivi. compraria. E que eu não vivi por causa disso, da loucura, da mão de vaquice, do meu Deus. Então, assim, equilíbrio, né? Equilíbrio é o de sempre, não perder de vista o que tem valor. Porque o resto a gente paga. Podcast reflexivo, pessoal! E agora vamos colocar o De Frente com o Gui, as rapidinhas. Tatá, pergunta que vier na minha cabeça, tá? Você me desculpa, porque vai aí, você veio. Veio e convidou, veio, agora é a hora. Tá, uma ação que você odeia. Oi. Dependendo da resposta, eu vou cortar, porque tem uma base, né? A gente tá sabendo. Oi. A 0,40 centavos hoje, hein? Cara, não Que deu. fase. Eu segurei Tinha uma Oi, o aposta quê? pesadelo, lembra? Lembra? Desde 2019 eu tava com Oi na esperança dentro Quanto que do tava? meu coração. Tava 1 e... Você lembra? O meu médio? Quase indo 1,60. 1,60, cara. E ainda comprei mais no meio da pandemia, porque eu falei, não, eu vou puxar o médio pra 90 centavos. Aí eu consegui baixar meu médio pra 90. Falei, não, vou baixar meu médio pra 90. Você lembra até aquele dia que chegou a 1,70, é o que eu falei, né? Você falou, vende. Eu falei, não, vai chegar em 3,20. Vendi com prejuízo, acabou pra mim. Oi, eu odeio. Além de Taesa, qual que é a que você mais gosta? Cara, eu tô gostando muito de Copel, Copasa. O meu esquema agora é elétrica, né? Sim. Um amorzinho da minha vida é Copel e Copasa, mas Taesa é a minha favorita mesmo. Tem algum outro setor que você tá no radar, dentro de todas essas vivências que você teve desde antes pandemia, pós-pandemia, ou fixou nas elétricas e vai, chama? Não fixei nas elétricas, não. É banco, Bradesco... Dividendos. Dividendos. A minha carteira é só focada em dividendos hoje. Banco... Não passa mais nenhum nervoso. Cara, eu passo uns nervosos que eu... Porque o Porque a pele trader... tá boa, né? O trader que habita em mim saúde o trader que habita em você. Então, de vez em quando, eu tenho umas recaídas. Então, assim, por exemplo, eu encanei... Mas é umas recaídas muito idiota. Por exemplo, eu encanei de fazer um trade com a Vale. Ai, que incrível. Porque na minha cabeça, eu falei, bom, a Vale está caindo e tudo mais. Se der um ruim muito geral, paga dividendo. Então, tá dentro da minha estratégia de dividendo. Mas eu não comprei para aquilo, entendeu? Ação, você Eu ganha comprei... 5 de dividendos? Então, comprei o quê? A 94. Estamos o quê? Vocês nem quero ler, não quero nem ver. 65? Alguma coisa assim. Exato. Então, assim, tô segurando na força do ódio, porque a minha ideia era vender. Eu faço uns trades, assim, de vez em quando, porque a carne é fraca, né? A gente sabe. Mas hoje eu não passo nervoso. Eu quase não abro profit. Não entro. Eu compro e largo. E hoje os dividendos, eles estão mais gordos. Então, pra mim, Nossa, quando eu recebo, assim, a notificação do dividendo, eu falo, cara, venci na vida. Eu tava lá na Turquia, na piscininha, no meu champanhe, dividendos na minha conta. Eu falei, é isso aqui. Eu venci na vida, Deus. Acabou pra mim. Então, agora eu passo... a minha pele tá melhor, por causa do nervoso reduzido. Vale tá me irritando. Pra quem vai começar na bolsa, tem que saber que um dia você respondeu isso em casa. Que tava azedando o mercado 20%, 30%. Eu acho que as pessoas não sabiam que isso era possível. O que eu ia falar é que você tem, começando na bolsa, que você só perde quando você vende e que ela é volátil. Mas eu não lembro o que eu falei na sua casa. Não, porque tava caindo acho que 20%, 30% e era um cenário inimaginável. Era a pandemia, né, pessoal? Nossa! E era um cenário meio que inimaginável e tinha muita gente surtada. Muita gente surtada, porque era o famoso circuit break. Eu vou até fazer aqui, ó, um comentário. O que é o circuit break? A gente vivenciou 6, né, durante a pandemia. Nossa, foi incrível. Então, incrível porque a gente conseguiu remanejar. Mas teve gente que entrou em desespero. Então, acho que é isso que é o grande X da questão, né? Porque quando a gente fala de bolsa, normalmente a gente atrela a facilidade e rentabilidade. Ponto. Entrou na bolsa, pessoal, sucesso, faça tantos por dia, ou é só alegria e o carrão. Não, né? Então acho que essa pergunta vem a cagar por causa disso, né? Entrar na bolsa, saber que no mínimo você pode perder 30%. E olhe lá, eu lembro que, assim, quando você tá preparado para perder, não é uma perda.
Você tá feliz. Eu fiquei muito feliz com o Circuit Breaker, você lembra? Eu fiquei... Tem oportunidade, Meu né? Deus, a gente tirou de todos os fundos pra jogar na bolsa na época. Sabe por que eu amo Taesa? Sabe o meu preço médio de Taesa? R$27. Pode acabar um Pandemia. Cara, eu durmo com Taesa, entendeu? Por causa disso. Porque em vez de eu vender, eu falei, caramba, agora é a hora de eu comprar mais. Sim. Então, assim, essa mentalidade que o iniciante não tem. E quanto antes você tiver, antes você prospera. Quanto tempo você demorou pra ficar boa no negócio? Putz, 2016, eu me formei e conheci você. Perdi, fiz 540 cursos, tentei achar a fórmula mágica do rolê. Pandemia. 20, né? Uns 3 anos, então, pra... Uns 3 anos, pra encerrar ficar curada, e falar assim, entendi. Entendi o que é longo prazo, que você sempre falava, mas é longo prazo. E eu falava, mas já foram 2 meses, Guilherme. E você, Thaís, é longo prazo. E é o que eu escutei esses dias pra trás no canal do Barsi. Longo prazo é a vida inteira. E foi isso que eu aprendi. Hoje eu durmo em paz. Essa é a vantagem, né? Você prospera sim, gente. A longo prazo vocês prosperam sim. Uma viagem péssima. Pra ninguém ir. Um lugar que você foi, que a sua experiência... Você fala assim, meu Deus, Guilherme, eu pagaria para não ir, ou não existiu nenhuma experiência ruim? Eu não gostei da Argentina pela minha escolha de hostel. Nós ficamos num albergue, porque mão de vaca. Eu falei, não, eu quero viajar, mas não quero gastar muito, porque a próxima viagem vai ser mais cara. Então eu tenho esse equilíbrio. Sim. E eu gosto de albergue para conhecer pessoas novas. Fiz o preço médio no hostel. O hostel... horrível, tipo assim, o nosso quarto não tinha ar-condicionado, não tinha absolutamente nada, de frente para um exaustor da cozinha, num calor de Buenos Aires, que devia estar uns 35 graus, e aí o único lugar que tinha ar-condicionado era o porão. E aí descemos para o porão até que um cano de esgoto rompeu-se no porão e começou a inundar o porão com água e dejetos humanos. Então, assim... O bom de ser médico, eu vi dejetos no podcast, eu imaginei isso acontecer. E aí eu falei, nossa, eu já tava tão irritada, aquele calor, eu falei, quero ir embora daqui. Então, assim, não é porque a cidade é ruim, é porque a minha experiência foi horrível. E foi só um final de semana e eu ainda fugi da residência pra ir. Um que tem que ir e você não foi. Que tem que ir e eu não fui ainda? Uhum. Ou você, os 11 destinos já era o tiro carimbado? Não, eu tenho os tiros carimbados, mas o que tem que ir, que eu não fui ainda, Lapônia finlandesa, ver a Aurora Boreal. Caraca. Que tá na mira ali, talvez não esse final desse ano, final do ano que vem. Peguei um iglu, por isso que eu falo, eu resolvi dar de doida. Aí eu vou pagar uma caramba num iglu no meio da Lapônia finlandesa, de vidro, porque eu quero dormir sob a Aurora Boreal, entendeu? É essa a meta. Vai rolar. E vai rolar. Então, essa que eu não fui. Que eu fui, África. África mudou o meu jeito de ver as coisas, sabe? Tanto de não existe certo e errado, quanto de alegria sem dinheiro, quanto das mitos que eu tinha sobre a religião islâmica. Tudo. Vale muito a pena. Que loucura. E quando é que você vai escrever o livro Milionário Antes dos 30? Nunca, né? Porque eu já tô com 33. Então, esse livro só na outra, né? Quem sabe a gente pode fazer, mas por enquanto não rolou. Antes dos 40, quem sabe, o ano que vem já começa. Gostou? Muito. É isso. Parabéns pela sua história. Contemplamos e trazemos bastantes insights para você, nosso querido ouvinte aqui do podcast Com de Frente com o Gui. Estou quase emocionado, quase chorando. Olha lá, meu povo, basta você se ligar. Então acho que, de novo, volta esse podcast, tem muitas partes que você precisa reviver, relembrar, inclusive cada vez mais entender o que é o dinheiro. E se você conhece um amigo médico, inclusive, que está prestes a comprar aquela casa, está casando, vai comprar a casa, pede para esse podcast e xingar a gente aqui nos comentários, que a gente xinga ele de volta e explica algumas coisas que talvez possa fazer sentido. Salvando vidas. E se você gostou, clique no botão curtir, deixe um comentário e não deixe de se inscrever no canal para sempre ser notificado com os novos vídeos aqui do TC. Valeu, pessoal. Fui!